boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido, os irmãos que estão aqui presentes na nossa casa, e os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook, e aqueles irmãos que vão nos assistir posteriormente, né, esse episódio, essa palestra fica gravada no nosso canal do Consolador Prometido. Então, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos nessa casa de amor, de oração, nessa casa de Jesus. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, irmão José. Habitua-te a não tomar decisões importantes sem que recorras à inspiração da prece. A oração areja-te os pensamentos e coloca-te em sintonia natural com os planos superiores. Não há rogativa sem resposta. No mínimo, a prece há de concorrer para a tua serenidade, espírito contrapondo-se à tormenta ao derredor. Não desidas, contando apenas com os teus próprios recursos de discernimento. Habitua-te a orar antes de agir. E mesmo não acertando em tudo, as consequências de teus erros serão amenizadas. Então, com essa bela mensagem, nos conclamando a utilizarmos da oração para nos conectarmos com a espiritualidade superior, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como uma forma ritual, mas como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, governador do nosso orbe, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho. A espiritualidade superior, a espiritualidade amiga, que com certeza encontra-se conosco aqui essa noite, e vamos agradecer por todos estarmos aqui, reunidos, recebendo as luzes, as graças do mais alto, de nosso Pai. E vamos pedir que tudo isso que estamos recebendo, além do conhecimento que vamos compartilhar essa noite, que tudo isso se expanda para todos aqueles que necessitam, aqueles que sofrem as dores físicas, as dores morais, tanto encarnado quanto desencarnado. Que todos os nossos irmãos recebam esse lenitivo tão necessário para a caminhada deles e para a nossa caminhada também. Vamos pedir também ao nosso Pai que o nosso planeta também receba essas emanações, porque ele também participa dessa transição, ele também evolui. Então, que todos nós recebamos as bênçãos do Senhor, as bênçãos do nosso Pai, e que todos sintam-se melhor essa noite. E que o clima de paz se instaure entre todos nós, entre todos os nossos irmãos na Terra. E um último pedido para o nosso Pai seria amparar o nosso querido irmão Alexandre Ansetti, responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele receba todo o amparo necessário para expor as ideias, o conhecimento, para que todos nós possamos compartilhar dele nessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho. Que assim seja. Então, de imediato, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Alexandre. Alexandre, eu só vou ter que colocar de novo a palestra ali, porque caiu a internet. Sem problema. Eu vou colocar aqui. De qualquer forma, enquanto ele trabalha ali, a gente vai saudar a todos. A paz de Jesus esteja em nossos corações, né? E dizer para vocês também que é um prazer muito grande estar retornando a essa casa, onde já estive algumas vezes. Depois, antes da pandemia, né, lá, acho que foi em 2019, estivemos aqui, já conheço, tem alguns rostos familiares, a gente já conhece, temos a interação também, sou da Casa Espírita Luz e Amparo, então vejo muita gente aqui que também
às vezes está participando das nossas doutrinárias. Então, agradeço ao Fernando, presidente da casa, né, pelo convite, ao Bastos, o Ney Bastos também, que é o que faz o meio de campo entre nós, lá da Luz e Amparo e aqui, o Consolador, e vou procurar, dentro da medida do possível, do conhecimento, pouco conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, passar para vocês alguma coisa no que diz respeito à interferência dos espíritos nas nossas vidas. É um tema que eu acredito ser bastante importante, porque a gente sabe, aqueles que frequentam uma casa espírita, sabe que nós vivemos, né, mergulhados, digamos assim, num mundo físico, porém, inseridos também, sofrendo as influências do mundo espiritual. Então, é muito importante que nós saibamos, muitas vezes, o que acontece nessa interação entre os dois mundos. Essa interação entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, o que acontece, como é que nós podemos fazer para que essa interferência seja benéfica e não maléfica. Nós sabemos que o plano espiritual, infelizmente eu digo porque nós sabemos que tem o plano superior, mas infelizmente tem o plano inferior também, nós sabemos disso, mas muitas vezes nós descuidamos e sofremos interferência. Eu digo sempre, abrimos a portinha de baixo ao invés de abrirmos as portas de cima. O que nós devemos fazer sempre seria isso. Procurar estarmos sempre conectados com o superior e não com o inferior. Por sermos espíritos imperfeitos, ainda deixamos, muitas vezes, cair as nossas energias e aí sintonizamos com o inferior. Mas, sabendo disso, aqueles que sabem disso conseguem reverter essa situação. Aqueles que desconhecem, infelizmente, sofrem as influências, né, desse plano inferior por um período de tempo um pouco mais longo. Nós vamos procurar aqui mostrar para vocês uma forma da gente poder, então, interagir melhor com o plano superior e procurar evitar ao máximo a interferência com o plano inferior. Certo? Pode passar para mim, por gentileza? Então, o tema seria esse, cortou um pouquinho ali, intervenção dos espíritos em nossas vidas. Tá? Isso foi baseado tudo no livro dos espíritos, então não vou inventar nada, tá? Tá tudo amparado. Pode passar a próxima, por favor. A influência espiritual está ali, ó. É exatamente aquela figura, se estabelece através de uma afinidade, ou seja, de uma sintonia. Quando a gente liga, né, um botão de uma televisão, por exemplo, e sintonizamos um canal, ali inicia um processo, né, de uma sintonia de um canal de televisão. No nosso caso, se estabelece uma sintonia espiritual. A influência espiritual se estabelece, então, por afinidade. E isso fique bem claro. Essa afinidade, como eu disse, pode ser uma afinidade com o plano superior, mas também, infelizmente, ainda tem pessoas que sofrem a influência por se afinizar com o plano inferior. Passar? O nosso pensamento, todo mundo sabe que o pensamento é energia, né? Talvez seja uma das energias mais potentes que nós possuímos, é o nosso pensamento. É uma via de mão dupla. O pensamento vai e volta, ou seja, o pensamento vai sempre estar em alguma parte, certo? Por quê? Porque a alma pensa. O espírito encarnado, a alma é o espírito encarnado. Nós estamos constantemente pensando. E esse nosso pensamento, ele emite energias, radiações, né, que vai aonde a gente quiser. Eu posso, nesse momento, estar pensando do outro lado do mundo. Eu posso estar pensando na minha casa, eu posso estar pensando no meu trabalho, ou seja, eu posso criar essa linha de contato com quem eu quiser, aonde eu quiser. Se eu tenho um parente, alguém lá nos Estados Unidos, e eu pensar nessa pessoa, esse pensamento vai se transformar em energia e eu vou, sim, chegar até essa pessoa através do pensamento. Vai haver, então, a conexão, a afinidade, que nós chamamos, né, dessa afinidade dos pensamentos. Pode passar? Somos, ao mesmo tempo, então, emissores e receptores. Como eu falei, uma via de mão dupla, né? Nós emitimos, porém nós também recebemos. Então, o cuidado está exatamente aí. O que eu emito, muitas vezes, retorna para mim em igual intensidade e, às vezes, até numa intensidade maior. Cuidado com o que se pensa.
procurem pensar sempre de uma forma mais positiva possível. Ah, mas é difícil, eu tenho problemas, eu estou sofrendo, eu tenho algumas coisas que eu preciso enfrentar. Concordo. É muito mais fácil nós passarmos por esses problemas pensando positivamente do que pensando negativamente. O problema vai estar ali de qualquer forma. Então, que nós tenhamos essa consciência de estarmos constantemente trocando os nossos pensamentos. Ah, mas eu estou com problema. Concordo. O pensamento exatamente está aí para isso, para que a gente reverta muitas vezes a situação. Quando eu passo a pensar de forma positiva, eu crio essa conexão que eu disse para vocês com o plano superior. E aí vem, de uma forma ou outra, vem muitas vezes a solução dos nossos problemas. Então acreditem nos vossos pensamentos, mas procurem pensar sempre de uma forma positiva, porque o pensamento é energia pura. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Vejam só. O pensamento ainda é força viva e atuante, cuja velocidade supera muitas vezes a velocidade da luz. Vontade. O que é vontade? Significa desejo, aspiração, gosto, interesse e propósito. Eu preciso ter vontade antes de iniciar um processo de pensamento. Eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso ter a vontade. Então, é importantíssimo também que nós distinguamos isso aí. Vontade, querer. Né? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu alcanço, ou seja, transformar esse pensamento positivo através dessa vontade de querer realmente modificar alguma coisa para melhor. E lá, né, do latim, traduzindo para vocês o que quer dizer pensamento, significa pesar, isto é, medir, avaliar e comparar. No sentido mais lato da palavra ainda, pensamento é toda atividade psíquica. Vem do nosso cérebro. É o cérebro que vai iniciar todo esse processo pensante, digamos assim, que nós temos dentro de nós. Podemos dizer também que o pensamento é sequência de representações e conceitos. Não pertence ao tempo nem ao espaço. Para o Espiritismo, ele é o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos através dos fluidos etéreos. Tá? Deu para entender, pessoal, a real importância de nós vigiarmos, já está lá, né? Orar e vigiar os pensamentos, oração e pensamento. Se nós conseguirmos entender que nós podemos modificar muito as nossas vidas, transformando pensamentos e intensificando as nossas orações, orai e vigiai, nós vamos, com certeza, modificar também a nossa vida. Está dentro de nós esse poder, essa vontade. Tá? Penetração dos nossos pensamentos pelos espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, questão 456, é perguntado aos espíritos. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem vê-lo, né? Pois estamos incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam daquilo que não lhes interessa. Então, isso é muito importante. Nós estamos sendo vigiados constantemente. A gente acha que pensa, que age, que faz e ninguém está vendo. Pelo contrário, tem uma gama infinita, né, de seres nos observando, lendo os nossos pensamentos. E nas 457, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos, aquilo que a gente traz lá dentro, a gente acha que só nós sabemos? Sim, eles conhecem e muitas vezes aquilo que nós desejaríamos, né, ocultar, muitas vezes de nós mesmos, eles conhecem. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, mais uma vez, cuidado com o que se pensa, tá? Para que a gente não seja, mais uma vez, como eu disse, alvo. Porque se eu estou pensando de uma forma, como eu disse para vocês, negativa, eu estou criando um vínculo com energias simpatizantes a esse pensamento. E nesse momento eu conecto com o negativo. E aí, para a gente reverter a situação, aqueles que sabem, bom, e aqueles que não sabem? Permanecem, muitas vezes, influenciados negativamente, né, pelos espíritos inferiores, e começam a sofrer essas interferências, e isso começa a ser prejudicial, muitas vezes, até à própria saúde. Aí entram aqueles processos que nós conhecemos como obsessivos, né, que são perseguições constantes de espíritos inferiores, que nos obsediam e vão nos suprimindo das nossas próprias vontades. Então, cuidado, o pensamento é uma, aqui, ó, entre aspas, é uma arma
que nós possuímos, que pode ser utilizado para o bem, mas infelizmente pode ser uma portinha também para o mal, tá? Ainda na 457, assim sendo, pareceria mais fácil então ocultar uma coisa a uma pessoa viva, né? Pois não podemos fazer essa mesma pessoa depois que ela está morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos nos vendo. E a 458, que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? O que eles pensam de nós? Depende. Os espíritos levianos, né, aqueles mais inferiorizados, riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as nossas trapalhadas, né, e tratam de vos ajudar. Certo? Eu trouxe essas questões do Livro dos Espíritos porque, não sei se vocês... eu vi que tem grupo de estudo na casa, e o Livro dos Espíritos é um livro que precisa ser constantemente estudado, porque é ali que se respondem muitas dúvidas que nós temos nas nossas vidas nos dias de hoje. Eu vou arriscar dizer que o Livro dos Espíritos nos mostra em torno de 99% dos nossos problemas aqui na Terra. A 1% talvez a gente não ache diretamente a resposta, mas de 99% acho que já é o suficiente que a gente entenda que ali está, muitas vezes, a solução para os nossos problemas terrenos. Já está acabando, só mais essas duas aí. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que se supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Aí entra aquela situação que eu falei anteriormente, os processos obsessivos. E as obsessões, elas vão se agravando conforme o tempo passa e não há intervenção. Ou seja, da obsessão simples, nós vamos a uma fascinação, que é uma obsessão um pouco mais complexa, e aí a subjugação. Quando nós estivermos nesse ponto, subjugados por algum espírito que está nos influenciando, a situação é crítica. E nós precisamos abrir os olhos, principalmente aqueles que estão à volta do subjugado. Porque o subjugado não vai aceitar que está subjugado. Exatamente o nome, subjugação. Ele está sofrendo um transtorno que não aceita aquilo. Para ele tudo é certo, tudo que o espírito diz, ele cumpre e faz e acha que é certo, mesmo estando errado. Então, a situação se complica se não houver intervenção o mais rápido possível. E quem é que nota, quem é que tem que ver? São as pessoas que estão em volta, porque aquele elemento subjugado muitas vezes não vai aceitar tal subjugação. Tá? Nós temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Pergunta. Sim, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, né, sobre o mesmo assunto. Porque nós estamos constantemente pensando, gente. Acho que vocês, não sei se alguém aqui consegue ficar sem pensar nada. Até quando a gente dorme, a gente sonha. Então, o sonho é uma forma da gente estar o tempo todo, o cérebro está trabalhando. Né? Nós estamos o tempo todo pensando. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. Ou seja, tem os nossos pensamentos, mas também tem o pensamento influenciado pelo Espírito. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. É a famosa intuição. Né? Muitas vezes nós temos intuição, é nosso? É uma coisa minha? Não, não é uma coisa minha, eu não faria isso. Provavelmente já seja, então, uma interferência, uma sugestão de um espírito que está próximo a nós. Precisamos saber, muitas vezes, distinguir o que é meu e o que não é. Isso é difícil quando nós já estamos na situação de obsediados. Então, muito cuidado, mais uma vez, eu volto a frisar, muito cuidado com os pensamentos, e quando a gente muda hábitos e atitudes, quem está do lado precisa verificar, e não, essa pessoa não fazia isso, passou a fazer. Não fumava, passou a fumar. Não bebia, passou a beber. Não gritava, não discutia, passou a fazer isso. Pode ser, vejam bem, pode ser. Não, nem tudo é influência espiritual, mas pode ser. Então, nós que estamos, né, ao redor, em volta, vamos observar e procurar intervir o quanto antes. Tá? Nós somos, na realidade, olha só, essa figura ilustra bem o que nós somos hoje na mão dos espíritos. Marionetes. Nem todos, né? Mas podemos chegar a esse ponto, de sermos manipulados pelos espíritos. Não podemos deixar que isso aconteça, a não ser que seja uma manipulação para o bem.
A 461. Como distinguir os nossos próprios... Eu menti para vocês, né? Falei que eram as duas últimas, apareceu mais uma. Não sei se não tem mais, agora já me esqueci. Tá? A gente vai ficando velho e vai esquecer. Achei que era só aquelas lá. Mas a 461 diz o seguinte: como que nós vamos distinguir se os pensamentos são nossos ou são dos espíritos que estão nos sugerindo? Como chegar a isso? Quando um pensamento nos é sugerido, ele diz ali, é como uma voz que nos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que nos ocorrem em primeiro impulso. Então, o que eu penso primeiro, a grande maioria das vezes, é meu. Agora, se deu dúvida e eu comecei, através daquele pensamento, me deixar levar para outras ideias, para outros pensamentos, aí já embaralhou tudo. Então, volta lá, o que veio primeiro? Ah, não, veio primeiro tal coisa, então é meu. A partir daí, nós estamos sujeitos a sermos influenciados. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção e é frequentemente útil que a gente não saiba. O homem que mais livremente age, se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, a responsabilidade vai ser maior. A pergunta, então, é: em que canal que nós estamos sintonizados? Vocês saberiam responder? Como é que vocês estão conectados? Onde? Que pensamento vocês têm no dia a dia? Está lá, pensar, gerar, emitir energia. Nós estamos mergulhados em um mar de vibração espiritual. Como eu disse, né? Nós temos aqui o orbe da Terra, onde nós sabemos que estamos sujeitos, então, a todas as energias que a Terra nos proporciona. Nós temos o fluido cósmico universal, o FCU, que envolve o orbe terrestre, e é dentro desse fluido que as coisas acontecem, né? Estamos mergulhados, então, num mar de vibrações espirituais que vão da melhor até a pior qualidade, né? Que nós não percebemos muitas vezes, mas estão sempre à nossa volta. Porém, ao acolhermos, então, por ressonância, de acordo com as ondas que geramos, pelo nosso modo de pensar, sentir e agir. Pode passar? Ixi, gente, tem mais questão lá, olha. E agora? Eu menti lá no começo, agora eu vou ter que aguentar até o final. Na 467, pode o homem se afastar da influência do... Eu falei para vocês não ficarem impacientes, né? Aí não, já vai acabar as questões. Aí não, mas agora eu já falei, né? Podemos, então, afastar a influência dos espíritos que nos incitam ao mal? Claro, podemos. Nada acontece se a gente não quiser, gente. A gente tem que ter essa certeza. Se eu não quero, não acontece. Não existe espírito que vai me forçar a fazer nada se eu não quiser. Não vai. É isso que a gente tem que entender. Quem são os espíritos? Somos nós amanhã. É nós aqui, ó. Ou seja, ninguém faz. Se eu falar para ela assim, se joga no chão, ela não vai se jogar no chão. Se o espírito chegar para mim e falar, se joga da ponte, como diz, não, os suicidas muitas vezes estão lá, né? E vai me mandar jogar da ponte. Tem essa influência? Tem, até determinado momento. Porém, eu tenho total condição de evitar que isso aconteça. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não quero isso para mim. Não, eu não vou cometer tal ato que porventura possa estar sendo sugerido. Certo? Tem que ter essa certeza. Eu faço o que eu acho que tenho que fazer. Ninguém vai me influenciar para que eu faça algo que eu não queira. É o livre-arbítrio que entra nesse momento. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às tentativas, quando eu não, como eu falei, como eu não quero que faça. O que eles fazem, esses espíritos? O que querem que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo, vão embora, né? Não obstante, espreita o momento favorável, como o gato espreita o rato, ou seja, fica ali e pode voltar. São as obsessões que vão e voltam, né? A gente vai, faz um processo de desobsessão, auxilia aquela pessoa não muda os hábitos que a gente sugere que faça para evitar o processo obsessivo e volta. É tipo o gato que espreita o rato. O espírito fica ali esperando. Eu abri a porta para baixo, ele vem. Certo? Cuidado, mais uma vez, com os pensamentos. Ó, já pulou para 833, está acabando, tá? Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele goze de uma liberdade absoluta? Existe isso? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não podemos aniquilá-lo. E o homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus.
Só Deus pode, podendo conhecê-lo, condena-o ou o absolve segundo a sua justiça. Para a gente seguir, agora vamos entrar num campo rapidamente para que a gente entenda. Fluidos, porque, como eu disse, pensamento é energia, precisa ter um meio para que essa energia atue, para que ela haja. Então, vamos falar um pouquinho sobre fluidos. Com os seus pensamentos e sentimentos habituais, o espírito, sendo encarnado ou não precisa ser nós aqui, pode ser os espíritos desencarnados também. Eles influem sobre os fluidos do seu perispírito. Todo mundo aqui já ouviu falar de perispírito, acredito eu. Sim? Nós somos 3 elementos, né? Corpo, espírito e o perispírito. O perispírito é a membrana aquele, né? Membrana não, mas é ser imaterial que fica entre o espírito e o corpo, tá? Que vai lhe dar, então, as características próprias. Como está sempre emanando esses fluidos, eles os envolvem e o acompanham em todos os seus movimentos. Os fluidos, tá? Os espíritos agem, então, sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Entrou de novo o pensamento aí. Então, eles vão manipular esses fluidos através dos nossos pensamentos, tá? E da nossa vontade. A vontade é a força que propulsora do fluido. Como do choque é a causa vibrante do ar e propulsora das ondas sonoras. Todo e qualquer pensamento, gente, emite fluido e vibração, positiva ou negativa, certo? Conhece aquela figura senoide, né? A senoide aqui, ó, né? Ora eu estou aqui em cima, ora eu estou embaixo. Ora eu estou em cima, ora eu estou embaixo. Essa é a nossa vida aqui na Terra. Por sermos espíritos imperfeitos, nós não vamos estar sempre por cima, mas também não precisamos estar sempre por baixo. O que nós temos que saber nesse caso? Quando estivermos por cima, procurar manter o maior tempo possível ali, e quando cair para a parte de baixo, saber levantar. É isso que a gente tem que entender. Me manter o maior tempo possível na parte de cima, e quando cair, saber como reverter a situação e voltar. Tem gente, como eu disse, que cai e não sabe voltar. E aí entra naqueles processos que eu falei. Depressão, né? Tristeza, abre a porta de baixo, influência, chega no processo obsessivo. Então, eu preciso reverter a situação. Quando estiver na parte de baixo da senoide, preciso fazer o quê? Modificar o pensamento e intensificar as orações. Isso é uma arma com uma potência muito grande, que me faz, muitas vezes, retornar. Deu algum problema, baixou o meu nível, eu cheguei no, né, melancolia, tristeza, não sei o que fazer. Para o que está fazendo. Vai lá no cantinho, eleva o pensamento a Deus e a Jesus, faça as suas orações, modifique esse pensamento, peça que essas orações sejam revertidas em luz para o seu espírito, ou para quem queira ajudar, né? E segue a vida. Despluga daquilo e segue. Não fica naquela, né, naquele baixo astral, como a gente diz. Tá? A extensão das ondas de pensamento está em razão da força e da vontade. Depende da vibração. Ainda, André Luiz define o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico, aquilo que eu falei, o fluido cósmico universal, ou aí alguns ainda chamam de hálito divino. Tá? A força para nós é inabordável, que sustenta, então, toda a criação. O universo equivaleria a um todo de forças dinâmicas a expressar o pensamento do Criador. O perispírito, o corpo fluídico da alma, e é o veículo ainda de transmissão do nosso pensamento. Os fluidos espirituais têm ação sobre a matéria e eles constituem um dos estados desse fluido cósmico universal. São o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal e é aí que acontecem as interações de pensamento entre todos nós. Somando todos os nossos pensamentos, né, nós vamos emitir todo um processo e isso aí vai ser o quê? A psicosfera da Terra hoje, ela é diretamente ligada aos nossos pensamentos, ao que nós emitimos para o universo, certo? No plano espiritual não existe como nós criarmos máscaras, né? Nós sabemos disso. Somos reconhecidos pela nossa imagem fluídica irradiada pelo nosso perispírito. Tal imagem ela é decorrente de nossos atos e pensamentos durante a nossa experiência corpórea. Então vamos fazer com que essa imagem seja a melhor possível quando nós retornarmos à pátria espiritual. Como é que nós fazemos isso?
mantendo os nossos pensamentos irradiados para o alto, fazendo com que tudo isso traga para nós luz. A gente tem que buscar na Terra luz. O espírito não come, não bebe, não fuma, não. O espírito precisa do quê? De luz. O corpo, sim, o corpo precisa de muitas outras coisas. Mas para o meu espírito, eu preciso buscar luz. Certo? E essa luz é a energia que o espírito precisa para evoluir. Sem essa luz, sem a gente focar, né, buscar essa evolução. Sabemos também, isso aqui é redundante a gente falar, mas somos espíritos imperfeitos, estamos vivendo num mundo de provas e expiações, rumando para um mundo de regeneração. Para esse mundo de regeneração vão apenas os espíritos que realmente merecem trocar, né, de mundo. Tem uns que não merecem, não vão trocar, não vão passar para esse mundo de regeneração. Né? Acredito que todos nós aqui vamos, né? Tomara, né? A gente siga essa evolução rumo ao mundo de regeneração, porém outros espíritos não vão, exatamente por causa disso. Não tem irradiado em si a luz necessária para essa transição. É a tal da transição planetária que a gente fala. O planeta vai evoluindo, vai mudando de estágio, e os seres que habitam esse planeta também vão evoluindo, também vão mudando de estágio. Para que eles acompanhem a evolução do planeta, precisa que haja esse conhecimento e buscar essa luz constante. Para isso, nós precisamos combater, né, as nossas deficiências morais, que todos temos, sabemos disso, né, e, ao mesmo tempo, buscar as virtudes humanas. Não vou ler, vocês estão enxergando lá, tá? Mas precisamos combater aqui os 7 pecados capitais, como dizem, e tem mais uns quantos que não coloquei ali, tá? Mas os principais: gula, avareza, preguiça, ira, soberba, luxúria, inveja. Ou seja, se a gente entender que precisa combater esses vícios, essas deficiências, e focar nas virtudes, nós vamos trocando, nós vamos, né, dando um passinho a mais para que essa evolução seja mais, né, constante. Vamos, então, despertar essa nossa atenção para alterar esses nossos hábitos. Já ouviram falar em reforma íntima? Deve ter palestras, né, direto aqui na casa, ou você já deve ter visto na internet, que fala sobre reforma íntima, fala diversas vezes, e a gente não se reforma intimamente. Não é verdade? Vamos fazer o evangelho do lar uma vez por semana em casa. Eu começo, na primeira semana eu faço, na segunda eu faço, na terceira eu não faço, na quarta eu não faço, e aí eu esqueço, depois eu faço. Ou seja, a gente propõe muitas vezes as coisas para nós mesmos, mas nós não fazemos. A reforma íntima da mesma forma. Eu preciso colocar o evangelho no lar, eu preciso intensificar a minha prece, eu preciso relaxar, como eu disse, meditar, vai num cantinho, leva o pensamento, faz a sua oração, né? Exercício de relaxamento e respiração. Aqueles que trabalham dentro de uma casa espírita, aqueles que se colocam à disposição para o trabalho espírita, precisam desses exercícios, concentração, relaxamento, ou seja, tudo isso faz parte desse processo que nós estamos vivendo. Ninguém está aqui por acaso, gente. Outra frase feita. Ninguém está aqui por acaso. Vocês sabem disso, né? Ninguém se reuniu aqui nessa casa espírita por acaso. A gente vem afunilando, né, ao longo das existências, e nós caímos aqui dentro, todos juntos aqui. Por quê? Porque tem um propósito. Ninguém vem para cá, cai aqui de paraquedas. Todos nós somos trazidos para as casas espíritas por um propósito. Nada é por acaso. Certo? Entendam isso. Energização dos chakras, assim por diante, tá? Não, tranquilo. Anjo da guarda. Todo mundo acredita que tem um? É? Anjo da guarda, espírito protetor, mentor, amigo espiritual. Todo mundo acredita? Invoque sempre, então, esse seu anjo da guarda, pois ele te iluminará sempre e vai te guiar nos caminhos, tá? Nós todos recebemos um. Todo mundo aqui tem um. Eu tenho certeza disso. Mas a gente muitas vezes esquece, deixa ele de lado. Passa o próximo, eu vou dizer. Quem são? São os nossos espíritos protetores, né? E pode se afastar quando vê que os conselhos deles são inúteis, eles vão aqui para a gente, dizendo, orientando, faz isso, faz aquilo, mas a gente não faz. O que ele faz? Se afasta, né? E aí nós vamos começar a sofrer a influência dos espíritos inferiores de uma forma mais forte. Ele não nos abandona, mas ele fica ali, né? Quer fazer, quer errar? Erra. Bota para o próximo. Olha aí. Quer errar?
Eu vou ficar quietinho aqui. Né? Olha lá. E aí, nós estamos caminhando para o encerramento, tá? Eu achei importante que a gente, como a gente está falando em pensamento, eu já dei alguns flashes sobre o processo da obsessão. Todo mundo sabe o que é obsessão? Mais ou menos? Né? Alguém não sabe? Pode falar, gente. Quem não sabe o que é obsessão? Não, todo mundo sabe. Bom, né? Obsessão, está lá, ó. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Alguns espíritos. Só espírito inferior obsedia. Espírito bom não obsedia. São sempre os espíritos inferiores que procuram, então, dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Ou seja, espírito bom não obsedia. Obsessão sempre vai ser causada por espíritos mal intencionados. Eu nem digo que são espíritos inferior. Sim, inferior no modo da gente interpretar, mas são espíritos mal intencionados. Muitas vezes essas obsessões são obsessões kármicas, né? Espíritos que nos perseguem ao longo de várias existências e, em determinado momento, quando a gente cai, ele nos encontra. Falei, somos energia. Se eu não quero sintonizar com um espírito inferior, que eu não caia, energeticamente falando, né? Se tem lá um obsessor meu de outra vida que está me procurando, me perseguindo e não me encontra, que bom, e não vai me encontrar se eu me manter elevado. Agora, se eu cair, ele vai me encontrar. E é aí que se iniciam os processos obsessivos, porque muitas vezes as obsessões elas acontecem através dos espíritos que nos perseguem, que querem vingança, que são espíritos, né, que conviveram conosco em outra existência, ao qual nós fizemos mal, só que a gente não sabe disso mais, né? Já reencarnamos, já estamos numa outra existência, porém ele não aceitou, ele não reencarnou, permanece no plano espiritual, buscando aquele que fez mal para ele numa existência passada. Até que ele encontra no momento em que eu caio ao nível dele, na vibração dele, porque ele está vibrando lá embaixo, e eu estou vibrando aqui no meio. Eu posso ir para cima, eu posso ir para baixo. Se eu me deixar envolver por maus pensamentos, por más atitudes, né, eu vou descendo, opa, me achou. E aí, aquilo que eu já falei, vai iniciar o processo obsessivo, e se eu não souber sair dessa situação, isso pode se agravar. Tá? As imperfeições morais é uma brecha que nós precisamos, né, entender, é uma brecha psíquica que vai dar espaço para que isso aconteça. A invigilância. Está lá, de novo, uma das máximas do nosso evangelho. Orai e vigiai. Vigilância. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Está ali. É a porta ou a brecha psíquica que nós abrimos, facilitando a aproximação e a sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. Já falei, estou repetindo. Né? O que representa hoje essa invigilância? Ideias negativas, ciúme, inveja, revolta, impaciência, tudo aquilo que está ali, que eu não vou ler também, que vocês estão enxergando. Tudo aquilo é porta aberta para os processos obsessivos. Fechem essas portas na medida do possível. Talvez nessa existência eu não consiga me ver livre de tudo aquilo ali, mas busquem, né, eliminar todas essas portas que se abrem através da nossa invigilância, porque isso faz com que nós soframos a interferência desses espíritos que ficam à espreita, aguardando, como eu disse, o momento de se aproximar. Existe alguma fórmula, então, infalível que nós possamos usar para não sofrer a obsessão dos espíritos maus? Quem acha que sim? O quê? O que a gente faz, gente? Qual a fórmula? Orar e vigiar. Se eu não quero me aproximar, ou que eu não quero que os espíritos maus se aproximem de mim, o que eu faço? Troca para mim agora a próxima. Aproxime-se dos bons. Eu não quero os maus, eu quero os bons. Isso tudo que vocês falaram faz parte. Faz parte. Porque como é que eu faço para me aproximar, então, dos bons espíritos? Pensamento, oração, né?
O melhor meio de expulsar, então, os maus espíritos que estão próximos de nós é atrair os bons. Para encerrar, eu deixo, então, a frase de Chico Xavier, tá? Que diz que o melhor combate hoje à obsessão é o da prática sistemática do bem. Às vezes, leva um certo tempo até que os obsessores desistam de nós. A gente tem que entender isso aí. Mas não existe ódio, por mais estranhado que seja, que não se submeta ao amor. Os espíritos obsessores acabam desistindo de perseguir a quem não lhes oferece campo para atuação. Então, aquilo que eu disse, se eu não quero, nada acontece. Então, como o tema é influência dos espíritos na minha vida, que eu busque a influência dos bons e afaste a influência dos maus, através da modificação do pensamento. O segredo é aqui, modificar os pensamentos e intensificar as orações. Espírito inferior nenhum gosta de quem ora, de quem faz o bem, de quem pensa positivo. Não, ele não gosta, ele vai buscar alguém que pensa negativamente, que está sempre fazendo as coisas erradas, ou seja, que está afastado de Deus. É esses que eles vão buscar. E encontrando, eles vão perseguir e vão se manter ali até que alguma coisa seja feita. Se a pessoa não conhece a doutrina, se a pessoa não entende essa sistemática toda de atração e repulsa, ela vai ficar entregue a essas interferências durante, talvez até uma vida inteira, uma encarnação inteira. Desencarna, vai para o plano espiritual e segue sendo influenciada lá. Porque existem as obsessões, né? Daqui para lá, de lá para cá, lá em cima, aqui embaixo, ou seja, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Eu posso obsediar um que já está lá em cima, desencarnado. O desencarnado lá pode me obsediar, que é o que mais acontece. Mas essas obsessões existem de várias maneiras. A gente acha que só vem obsessão de lá para cá. Não, vai daqui para lá também. Lá em cima também existe. Aqui entre nós também existe. Eu, como encarnado, posso obsediar ela como encarnada também. Ou seja, a gente precisa entender tudo isso. Que o pensamento, que a vontade, né, que a oração, que a forma que a gente encontrar de se manter como eu disse, nós somos imperfeitos. Nós não vamos estar sempre em cima. Mas eu tenho que buscar estar sempre em cima. E quando cair, que eu saiba levantar. Certo? Era isso. Por fim, acho que só tem a bibliografia, né? Uhum. Meus irmãos, eu deixo aqui, então, encerrou, me falaram em 40 minutos, deu 40 minutos. Não sei se foi claro, se deu para que vocês, pelo menos a partir de agora, passem, né, a fazer esse exercício da troca do pensamento sempre que possível. É difícil? Muito, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Querem melhorar a vida, principalmente a vida, né, espiritual? Procurem fazer isso. Procurem modificar esses pensamentos sempre que possível, intensifiquem as orações e se mantenham o maior tempo possível conectados com o plano superior. Obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, Alexandre. A tua vinda aqui hoje, né? Já é o nosso colaborador antigo, já na pandemia nos ajudou bastante nos nossos estudos. Então, te agradecer a essa bela reflexão que tu trouxeste para nós hoje. Acredito que todos nós, eu falo por mim, essa oscilação que a gente tem, que eu tenho, é difícil vigiar os pensamentos, né? E o pensamento é uma usina, como o Alexandre nos falou, então a gente tem que cuidar muito. Alexandre, não sei se há tempo, a nossa querida irmã Vera, ela fez uma pergunta, ela diz que a companheira do estudo lá da Casa Luz e Amparo, ela tem uma pergunta aqui, não sei se dá, acho que dá tempo de responder. Estou por vocês. Tá. Ela fala assim, o espírito, quando está sendo preparado para a reencarnação, pode ouvir, sentir a pessoa que irá recebê-la no seio familiar? Quando pai ou mãe se pronunciar a respeito de ter mais um filho? Ou é aleatória a escolha dos pais? Quem determina esse momento? Existe um processo reencarnatório. Existe toda uma sistemática, né, de planejamento reencarnatório no plano espiritual, onde os espíritos serão designados para a família A, família B, ou seja, já existe sim todo um processo. Existem as encarnações
voluntárias, porém existem também as encarnações compulsórias, né? É bom que a gente saiba distinguir isso aí. As voluntárias são aqueles espíritos que se voluntariam para voltar e tal. E tem as compulsórias, que são aqueles espíritos que são mais reticentes, que sabem que se voltar vão sofrer, que precisam sofrer, precisam expiar, né? Então, essas duas reencarnações... Tem mais uma que eu não me lembro agora, mas a voluntária e a compulsória são dois tipos de reencarnação. No caso que ela pergunta ali, já existe uma família, já existe, né, um lar para aquele espírito ele pode conhecer a família onde ele vai reencarnar? Pode. Muitas vezes é permitido, de acordo com a evolução, claro, daquele espírito, é permitido a ele vir, né, até muitas vezes acompanhado, e é mostrado a ele o lar onde ele vai reencarnar. Isso acontece. Como eu disse, dependendo do merecimento, do grau de entendimento, ou seja, tudo isso, não são todos, né, que vão ter essa oportunidade, mas há muitos é permitido, sim, conhecer a família que vai reencarnar, porque existe uma pré-programação reencarnatória. Os grandes acontecimentos, né, da nossa vida futura, digamos assim, estamos lá no plano espiritual, vamos voltar, os grandes, a gente senta lá, eu sempre digo, né, a gente senta de frente com o nosso espírito lá protetor, que está nos dando as orientações, porque isso tudo é controlado, gente. A gente acha que não, mas tudo isso tem uma força muito grande por trás disso tudo, né? Então é mostrado, sim, você vai voltar nessa família, vai acontecer isso, isso e isso, tal, né? A gente já vem com fluido, né? Aquele fluido que nós recebemos no momento que nós nascemos, para nós vivermos lá 70, 80, 90 anos, né? Que é o fluido animal que a gente recebe. E a gente vem, né, já com tudo pré-programado. Aí os pequenos acontecimentos não dependem lá do que é combinado lá em cima, depende de nós, quando somos colocados aqui, e nos abrem as portas para tudo, e nos dão o livre-arbítrio. E aí eu posso seguir o planejamento que me foi proposto ou não. Se eu seguir o que foi proposto, ok, eu vou viver lá os 70, 80 anos que me foi dado. Se eu infringir alguma regra, alguma lei, se eu quebrar, né, a estrada é para ser seguida reta, eu começo a achar atalho para a esquerda, para a direita, para lá, para cá, eu começo a quebrar essa, né, eu começo a perder toda essa energia que eu recebo, e eu desencarno lá com 30, 35, 40, depende. Ou seja, a pré-programação existe. Quem vai dizer se ela vai ser cumprida à risca somos nós, depois de estarmos aqui. Mas os grandes acontecimentos das nossas vidas, nós conhecemos lá em cima, sim, com certeza. E nesse caso que ela pergunta, sim, né, pode sim acontecer. Porque ela perguntou sobre o filho que vai reencarnar, né? Acho que seria isso, Alexandre. Isso. Com certeza respondeu a questão da nossa querida irmã Vera, né, que está sempre presente aqui com a gente. Dona Vera, conheço. Então, pessoal, como a gente está se aproximando do fim, então, novamente eu gostaria de agradecer a presença do Alexandre. A nossa casa está sempre aberta para ti, é nosso parceiro há bastante tempo. Então, muito obrigado, e eu agradeço em nome de todos nós a essa reflexão de hoje, a importância dessa reflexão, a importância de vigiarmos os nossos pensamentos, a nossa vibração e aquelas práticas que o Alexandre trouxe ali de meditação, oração, a gente procurar fazer, porque surte efeito. A gente consegue se manter um pouco mais na parte de cima da senoide, como o Alexandre falou, e quanto mais tempo a gente ficar lá em cima, menos tempo a gente vai ficar lá embaixo. Então, essa é a nossa luta. Então, muito obrigado, Alexandre. Eu falo por mim, mas eu acredito que todos, porque essa é a nossa luta diária, né? Esse vai e vem de vibrações baixas e altas. Então, muito obrigado. Leve um abraço fraterno, né, para o Luiz Amparo. Volte sempre. E agradecer aos irmãos que estão aqui na casa, hoje lotaram a nossa casa. Muito obrigado pela presença. Aos nossos irmãos que nos acompanharam ao vivo no Facebook, muito obrigado. E aos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente, porque essa palestra, essa belíssima palestra, vai ficar gravada no nosso canal do Consolador Prometido. Então, muito obrigado a todos e nos encontramos na próxima quarta. Então, para encerrarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de pedir para o nosso querido irmão Alexandre fazer a oração final. Antes, eu gostaria de agradecer mais uma vez também essa oportunidade e dizer que, para mim,
o aprendizado é muito grande. E a satisfação de estar aqui com vocês também é muito grande. A energia desta casa é imensa. A gente sente, aqueles mais sensitivos conseguem perceber isso, né? Então, a gente sabe que aqui nós estamos imersos em fluidos bons. Saiam por aquela porta cientes disso, né? Vão sair daqui melhores do que quando chegaram. Isso a gente tem que ter certeza. Levanta a cabeça, né? E vou sair melhor. Aqueles que vieram com algum problema, alguma dor, alguma coisa, né? Algum pensamento, alguma coisa na família, algum problema, tenham a certeza que vai, com certeza, adquirir aqui as energias necessárias para retornarem melhor aos seus lares. Obrigado mais uma vez. Então, eu convido a todos nesse momento que nós possamos juntos procurar elevar o nosso mais puro pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, à espiritualidade de luz, aos mentores e guias espirituais desta casa, agradecendo num primeiro momento esta oportunidade divina de estarmos aqui reunidos, agradecendo também a presença desses irmãos que fortalecem o nosso ambiente, que nos auxiliam nessa troca energética que aqui dentro nós sofremos, deixando aqui todas as nossas más vibrações, más energias, todos os fluidos deletérios que porventura nós trouxemos conosco ao virmos para cá, e tenhamos a certeza de retornar aos nossos lares fortalecidos na prática do bem, do amor ao próximo, como diz o nosso Evangelho, também pedindo que os bons espíritos nos acompanhem de volta, fortalecendo o nosso espírito, o nosso perispírito e também, consequentemente, o nosso corpo físico. E no transcorrer dessa semana encontremos muita luz, muita paz nos nossos caminhos e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa estar sempre conosco em pensamento, que possamos estar sempre fortalecidos, orientados e iluminados pela luz do Senhor. Que assim seja.